tem no capítulo 20, o início do 7º milênio. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão. Eu acho que é outro, né? Porque o caído lá já tinha aberto um abismo. Você não vai dar a mesma chave. Não é Brasil. Não é Brasil. Você não vai dar a mesma chave para o cara. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo e ali o encerrou e o selou. Selou sobre ele, lacrado ali, para que ele não pudesse mais enganar as nações, até que os 1000 anos se completassem. Então a gente sabe que tem 1000 anos aqui de cadeia para o inimigo e ele não vai receber habeas corpus, ele não vai ser solto antes, ele não vai ter negociata, ele não vai ser julgado pelo STF. Ele vai ficar preso por exatamente 1000 anos. Celestial. Ele vai ser julgado pelo STC, Supremo Tribunal Celestial. É esse mesmo. Vi também tronos. Então, peraí. No fim dos 1000 anos, ele vai ser solto por um pouquinho de tempo, que não fala quanto. Mas vai ser rapidinho, vai ser pouquinho. Depois ainda João vê os tronos, o governo da terra, a ressurreição, os que passaram pela primeira ressurreição, que vão reinar com Cristo por 1000 anos. E agora a gente entra no capítulo 21 e 22. No fim desses 1000 anos, a gente tem, depois da soltura de Satanás, a gente ainda tem o juízo final, que é o juízo do grande trono branco, ok? Que entra aqui na nossa cronologia que nem cabe. Agora, capítulo 21, que é uma grande controvérsia. O capítulo 21 é 8º milênio, depois desse 7º milênio novo aqui, que a gente está lendo no 20, ou o capítulo 21 é o 7º milênio. Você já passou 1000 anos, é o 8º. Mas só porque está na sequência? Mas tem um monte de texto fora de sequência aqui. Capítulo 17 está depois das bacias, está falando de algo que veio antes. Lembra que a gente fala? É só uma descrição do 7º? Ao meu ver, é que é uma grande controvérsia. A maioria das pessoas vai colocar o capítulo 21 porque ele começa com vir novo céu e nova terra, dizendo que já... Porque as pessoas pensam o quê? Que essa terra vai ser destruída. Sendo destruída e eliminada, você tem que começar alguma coisa nova. Então, eles estão pensando aqui, no 21, é tudo já novo. Ao meu ver, há evidências no texto de que ele está apenas descrevendo, no capítulo 21, o que acontece no milênio. É uma explanação, uma porção explanatória da cronologia do capítulo 20. Ou seja, por quê? Porque lá em Isaías, em outros textos do Antigo Testamento, nós temos a mesma descrição do capítulo 21, falando do milênio, falando do período após a segunda vinda de Cristo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Capítulo 21 não começa com então, começa com e. Porque o editor achou que se você falar então, você está ligando com o capítulo anterior e aí você estica para o milênio seguinte. Só diz e, é mesmo início de tudo quanto é visão que João tem. E vi. E vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aliás, a gente conversou sobre isso no último ou no penúltimo seminário, que a gente analisou esses textos. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ela vai descer do céu quando? Só lá no 8º milênio? Ela estava ataviada como uma noiva para o seu noivo. Então, bodas. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora quando? Agora quando descer a nova Jerusalém, quando nesse novo céu e nessa nova terra, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Quem é o tabernáculo de Deus? Jesus é o tabernáculo. O tabernáculo de Moisés é uma imagem do tabernáculo que é Jesus. Nós habitamos nele e somos também o templo do Espírito Santo. Mas o tabernáculo estar com os homens não é o Espírito Santo estar em mim, ele já está em mim. É algo plus. Pensa no contexto aqui,
Apocalipse. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele já está aqui conosco, mas qual é o diferencial aqui? É a nova dispensação ou dimensão ou era que é provavelmente, ao meu ver, o 7º milênio. E então Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse, faço novas todas as coisas. Escreve, João, essas palavras são verdadeiras e fiéis. Está cumprido. Não, está feito. Lembra onde que nós vimos? Está feito. Aonde que ele disse? Está feito. Lá em Apocalipse 16, é igualzinho a mesma palavra. Apocalipse 16, 17. Últimas duas palavras. Está feito. Estou. Apocalipse 16, 17. Está feito. Igualzinho que está aqui em Apocalipse 21, 6. Então é o fechar, o fim, está terminando. O 6º milênio vai entrar no 7º, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça darei da fonte da água da vida. Ele está falando a mesma coisa que ele falou para a galera que subiu da grande tribulação. Nunca mais terão sede, nunca mais terão fome, nem nunca mais terão calor. O Cordeiro está no meio do trono, os apacentará e etc. Agora pensa. Ele continua, quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Quem vencer quando? Quem vencer no milênio? Quem vencer no 6º milênio? Quem vencer a grande tribulação? A carta para as 7 igrejas, as mensagens às 7 igrejas. Quem vencer? É quem vencer durante a tribulação. Quem vencer a grande tribulação. E que eles estão cantando aqui no capítulo 15. Eles saíram da grande tribulação, eles venceram a besta, venceram a imagem, venceram o número da besta. E estão ali adorando a Deus, junto com aqueles do capítulo 7. E aí ele segue e diz, mas quanto aos medrosos, tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E a segunda morte está lá no fim do 7º milênio. Então ele fez um contraste aqui, todo mundo que vencer está comigo. Quem não vencer não vai ressuscitar, não vai passar na primeira ressurreição e vai direto para o lago de fogo, vai passar para a segunda morte. Não passa na primeira ressurreição. Mas aí, vamos dizer que ele esteja falando, lembrando, né, gente? Vamos dizer que ele esteja falando do 8º milênio, sem problemas, sem drama. Mas lembre-se, qual é a linguagem que ele está usando aqui para novo céu e nova terra? Primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e as coisas, pensa, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, nova criatura, nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas é você ainda. Sou eu ainda. A mesma coisa vai acontecer com céus e terra. Lembra que nós estudamos semana passada que tudo que pode ser abalado nos céus e na terra será abalado. E eis que tudo se fez novo. Deus vai destruir para refazer, não para eliminar, é para restaurar. Assim como nós somos restaurados na nossa alma, no nosso espírito, na nossa alma e na ressurreição vamos ser restaurados no nosso corpo, a terra igualmente passou pelo batismo nas águas, vai passar pelo batismo de fogo, vai continuar sendo ela, mas ela vai ser restaurada, ela vai ser repaginada, ela vai ser reformatada, ela vai ser sarada, curada, liberta, vai ser glorificada. Assim como nós. E aí ele começa a dizer assim, no versículo 9 ele fala da Nova Jerusalém descendo, deixa eu ver se tem Nova Jerusalém aqui. Ela desce do céu. Talvez o que eles dizem é o seguinte, ela vai descer só um pedaço, depois ela desce o resto, e aí que é novo céu. Pode ser, pode ser. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 bacias cheias das últimas 7 pragas e me disse, vem cá, João, eu vou te mostrar. Lembra que ele mostrou, esse foi talvez o mesmo anjo que mostrou Babilônia. Ele não fala que é o mesmo, mas é um das pragas, é um dos da bacia lá. Ele veio e fala assim, agora eu vou te mostrar a verdadeira, a noiva, a esposa do Cordeiro. E em espírito, João foi levado a um grande e alto monte. Lá ele foi levado num deserto, no 17.
Para ver Babilônia, ele foi num deserto. Aqui ele está sendo levado num grande alto monte. E ele é muito alto esse monte, mas mesmo assim a Jerusalém ela vem vindo de cima dele. Então ele olha, o que ele vê primeiro são fundamentos, são muros, são portas. É como se ela estivesse descendo e ele vai descrevendo. Então ela vai descendo e ele vai descrevendo. E aí ele fala, ela brilhava como a glória do Deus e ela descia do céu, da parte de Deus. Seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa. E aí fala dos muros, das 12 portas, dos 12 anjos, das 12 tribos. E aí fala de 3 portas aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Ele fala dos fundamentos e ela vai descendo, né? Os 12 apóstolos do Cordeiro. Dá um monte de medida. Fala dos fundamentos dos muros, detalha todas as pedras preciosas. E aí parece que ela vai descendo, né? Parece que ele tem uma vista de cima aqui. Ele fala assim, puxa, não estou vendo o santuário nessa cidade. Porque o santuário é o Cordeiro. 23. E nessa cidade, não é na terra, não é na terra, não é na terra, é na cidade. Aonde que não tem sol? Na cidade. Na cidade, ela não precisa de sol. Ela não precisa de sol, nem de lua. Porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então não está dizendo que o resto da terra sumiu e evaporou. Está dizendo que a terra tem sol, porque tem colheita, tem nações. Mas na Nova Jerusalém não precisa, porque a luz que tem lá vem do Cordeiro. Deve ser espetacular. As nações, então tem terra, tem nações, as nações andarão à sua luz, a luz da cidade ou a luz do Cordeiro que ilumina a cidade. E os reis da terra trarão para ela, a cidade, a sua glória e honra. Então tem reis na terra que vão trazer suas colheitas e etc. para a Nova Jerusalém. Então ela está em algum lugar na terra, próximo à terra. Suas portas não se fecharão de dia e nem noite não haverá ali. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem os que praticam abominação, mentira e etc. Somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro podem entrar. Se tiver qualquer outro ímpio que não aceitou a Cristo ainda, sobreviveu a toda a tribulação e está aqui vivendo muito mais tempo, porque a atmosfera vai mudar, ele não vai poder entrar na Nova Jerusalém enquanto ele não se resolver com Deus. Aí ele continua nesse zoom de dentro da cidade e ele vê o rio da água da vida, como cristal, procedia do trono de Deus e do Cordeiro. A gente vê uma descrição disso lá em Ezequiel, né? O trono de Deus e as águas fluindo do trono de Deus, e Ezequiel está falando do trono físico em Jerusalém, não da Nova Jerusalém. Então é como se uma coisa descesse sobre a outra. São 2 dimensões. Lembra que nós falamos que quando a gente estava no Éden, houve nós estávamos juntos, unidos, e aí separaram as dimensões. Agora Jesus voltou e ele vai reunir as dimensões de novo. Não vai esperar 1 milênio. Ele já vai começar. Se os céus já começaram a descer agora, isso vai acabar se concretizando ainda nesse 7º milênio. Ou na segunda vinda, na viração do milênio. E ele continua olhando lá dentro, e ele vê no meio da praça, em ambas as margens do rio, ele vê a árvore da vida, ele vê os frutos. Para que servem os frutos da árvore da vida que está dentro da Nova Jerusalém? Para a cura das nações. Então tem nação. Então a gente provavelmente está no 7º milênio aqui. Ali, na Nova Jerusalém, nunca mais haverá maldição, porque ali está o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, verão a sua face, na sua testa estará o seu nome. Não haverá mais noite. Onde? Na Nova Jerusalém. Não vai precisar de nenhuma outra luz, porque Deus é a luz. Entenderam? Então, é muito mais provável, pela linguagem do texto, apesar das doutrinas que a gente vem ouvindo, doutrinas que falam da destruição completa da terra. Então, quando você começa, você parte do princípio que você quer que a terra se exploda, porque Pedro fala que ela vai se explodir, Pedro não fala que ela vai se explodir, Pedro fala que Deus vai queimar. É o mesmo tipo de destruição que aconteceu no dilúvio. Eu vou destruir. Destruiu. Mas ela está aqui ainda. Agora ele vai destruir. Mas ela está aqui ainda. Ela foi batizada nas águas, vai ser batizada no fogo e vai ser restaurada.
E então, por isso, nós colocamos esse novo céu e essa nova terra e a nova Jerusalém descendo dentro do milênio na nossa cronologia. Significa que está perfeito? Não. A gente vai redescobrindo, vai redefinindo, vai estudando mais, vai lendo mais, e se Deus mostrar alguma outra coisa, a gente refaz, não tem problema. O que não pode é ficar com as caixas doutrinárias fechadas e trancadas a todo custo, porque a doutrina diz que vai ser, porque o pastor XYZ falou que sim. Não, aí você jogou fora seus neurônios e o Espírito Santo que habita em você. Nós devemos estudar e debater e conversar a respeito disso. Agora a gente vai fazer outra cronologia com base nos eventos, e eu queria saber se alguém tem alguma pergunta nessa cronologia aqui. A gente também vai ficar com a aparência de até 30 anos de idade? De novo, oi? Nossa aparência, Nossa, os vaidosos se levantaram, agora que nem eu. Você vai estar mais novinha, mais saradinha. Dizem, não vai precisar de óculos. não vai precisar de óculos, você vai ser totalmente curado. Glória a Deus. Você vai atravessar a parede, vai comer peixe, vai atravessar a parede em seguida. Você vai ter o mesmo corpo que Jesus teve quando ele ressuscitou, glorificado. Vai fazer que nem Felipe, que desapareceu aqui e apareceu lá. É João que escreve, né? Que nós seremos tal como ele é. Seremos tal como ele é agora. E as pessoas que já foram para o céu e já voltaram para contar a história, dizem que as crianças, quando chegam lá, continuam crianças e vão crescendo, vão passar pelo processo normal, mas que os mais velhos parecem ser mais jovens. Então, a estatura do varão perfeito, talvez lá pelos 33, 30 anos, fica nessa década dos 30. Se é o Rick Joyner, escreveu no livro que ele foi arrebatado e um anjo falou para ele assim: você quer conhecer o. Ela está falando que o Rick Joyner, que conheceu um profeta que foi arrebatado, Quem que era o cara mesmo que ele falou? disse que Abraão, você quer conhecer Abraão? Que ele conheceu Aí Abraão. Ele falou assim: eu quero. Ele imaginou um velhinho. e pensou que fosse encontrar um velhinho e não Quando era. o anjo apresentou, era um rapaz Era de uns 20 anos. Um jovenzão. Jovenzão. Ia falar jovenzinho, mas Abraão, não consigo imaginar um jovenzinho. Jovenzão. Muito bem, podemos seguir então? Ok, para nosso próximo slide. A gente continua em cronologia. Peraí que eu tenho uma pergunta aqui que eu esqueci que eu vi e não vi. Por que você acha que esses livros da Bíblia parecem tão confusos de se compreender em uma linha do tempo? É feito para ser assim mesmo? Então, se fossem tão confusos assim, a gente não tinha conseguido montar essa linha do tempo. Eu acho que o que a gente precisa é orar muito, ler, estudar a palavra e pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Eu acho que difícil não é. Não é impossível, vamos dizer, porque se eu falar que é difícil, eu apanho. Mas não é impossível. E Deus quis que nós soubéssemos. Quando ele falou da primeira vinda de Cristo, ele deu para o povo de Israel as 490 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel, que dá 490 anos. Do decreto até a vinda de Cristo, até o Messias. E eles contaram, eles não estavam esperando o Messias 300 anos antes do tempo certo. Eles começaram a esperar o Messias quando deu os 483 anos, deu 450 anos, eles começaram a pensar, está chegando Jesus, está chegando o Messias, está chegando o Messias. Tanto que Ana e Zacarias no templo estavam esperando. Deus não me deixa morrer até eu ver o Messias. E ele viu o Messias e falou, agora pode me despedir em paz, que agora eu já vi o Messias. Então, Deus nos deu tempos para contar, nós precisamos saber, Ele não quer que a gente fique no escuro. Então, né, aqui são muitos profetas profetizando durante 2, 3, 4 mil anos, 5 mil anos, e fica difícil mesmo, porque nós temos, mas não tanto, porque olha, hoje... Gente, se nós tivéssemos só os livros, eu me lembro quando eu estava na faculdade de teologia, que eu ia para a biblioteca e eu era cercada de livros com um monte de papelzinho,
para poder saber o que eu ia tirar da onde, para entender, para montar o quebra-cabeças. Hoje eu tenho tudo aqui. Eu digito a palavra que eu quero na minha Bíblia eletrônica e aparece todas as referências que aparece aquela palavra em grego, em hebraico, todos por temas. É espetacular. Quer dizer, nós vivemos num tempo em que nem é tão difícil assim. A minha falta de memória é compensada pela ajuda que eu tenho aqui com, né, de poder escrever e registrar e de poder fazer buscas. Então, eu acho que não tinha como fazer isso se não fosse possível. São probabilidades? São. Tem absolutos aqui dentro? Tem. Deus quer que a gente saiba? Sim. Pensa que tem 8 vezes mais profecias na Bíblia a respeito da segunda vinda do que da primeira vinda. Se tem 8 vezes mais profecias a respeito da segunda vinda, não é para a gente saber? Guerras, eventos, sinais, Mateus 24, apontando para tudo quanto é outro texto do Antigo Testamento, é para a gente saber, sim. O difícil é querer estudar e ter paciência, mas para isso Deus enviou os professores que gostam das picuinhas para analisar os textos. Agora, seria muito mais legal se a gente conseguisse juntar uns 20 estudiosos, 20 é muito, mas seria legal. Eu já assisti reuniões assim, e eu tive dificuldade de acompanhar. Se você está achando difícil de acompanhar a minha rapidez em pular aqui, você imagina eu com dificuldade de ouvir os caras debatendo, porque eles vão rodar toda a Bíblia com todos esses textos. 170 capítulos escatológicos. É bastante capítulo. E eles são super rápidos e conhecem tudo, tem tudo na ponta da língua, e eu fico assim, descabelada. Ainda bem que eu posso parar o vídeo. Eu paro o vídeo, vou lá no texto, entendi, é isso. Aí continuo, paro de novo. Caramba, ele falou de memória, o texto não me deu o endereço, eu não sei onde está isso, tem que sair procurando. Mas eu creio que ele nos deu a sabedoria, nos deu a palavra para que nós pudéssemos ser como os bereanos, sondando a palavra e descobrindo e montando esse quebra-cabeças glorioso dos últimos dias. É muito texto desperdiçado, né? Para que ele ia escrever tudo isso para a gente não saber nada? Alguém tem alguma pergunta a mais? Mais alguma pergunta? Não? Ok. Filme sobre Apocalipse, aquele que nós vamos gravar, porque, olha, vou falar um negócio. Até hoje eu só vi filme. Os bons eu não tenho para indicar. Mas se você achar filme que conta, aqueles que são, que nem os filmes de José, de Esther, que ele pega versículo por versículo e vai te contando, sem interpretação. Ainda que na interpretação ele ponha alguma imagem, esses são os melhores, porque não traz interpretação e você aprende a ordem e a sequência do livro do jeito que está aqui. Agora, a maioria dos que fazem filme tipo hollywoodiano, eles têm todos a mesma doutrina. Então, primeiro que você não está lá, porque você já foi arrebatado. E aí tudo acontece, até que não é tão ruim, porque você vê alguns eventos, mas é muita inferência de, já sei quem que é o anticristo. Né? São coisas como a gente chuta hoje. É o Macron. Pode até ser, mas ele não é rei. Então, o Macron não pode ser o presidente quando isso acontecer, porque ele não é um rei que recebeu autoridade, só vai receber autoridade para dar para o anticristo por 1 hora, né? Então, tem muita coisa para juntar antes de decidir. Enfim. Eu gostei do Megiddo, porque ele mostra assim... Eu já assisti, mas eu não me lembro mais. Tem que assistir de novo para te dar um parecer. Faz tempo que eu assisti. Um líder político, Megiddo, ela está falando do filme Megiddo. Manipulando politicamente as regiões, até que termina no Armagedon, que eu acho a melhor cena. É uma que o diabo tem que se ajoelhar. É a melhor cena de todos os filmes. É quando eles encontram com Jesus e o endiabrado lá, ele não consegue. É como se a terra puxasse ele para baixo, né? Ele cai de joelhos e se prostra. Essa é a verdade do fim da história. É por isso que eu achei esse melhor. Muito bem, agora nós vamos rapidinho, que a gente está terminando aqui nosso tempo. Eu até tinha
nós vamos montar esse slide aqui. E eu dei para vocês, muito generosamente, a minha cola. Então, a minha cola é esse outro documento aqui. Essa colinha aqui. Isso. Essa é a minha colinha que eu vou usar aqui. E então, vamos lá. Vamos começar do zero, como sempre. Temos aí a nossa linha do tempo novamente. Vamos colocar o Apocalipse na 70ª semana de Daniel. Temos o início da semana. Estão vendo aí o início da semana em azul, no início. Como que começa, o que dá o início, o que dá o start da semana é o anticristo. Aqui, ó. Não. Início. A abominação é aqui, no meio da semana. Início da semana é o anticristo, fortalece uma aliança com muitos. Aí a gente começa a contar os 7 anos do início da semana. Temos o meio da semana, os 3 anos e meio que nós temos nos textos, 1260 dias, 42 meses, 3,5 tempos. Os 1290 dias de Daniel, que vão estender 1 mês a mais. Os últimos 40 dias para contabilizar o fim dos 1335 dias, ok? Vamos lá. Coloco sempre os selos aqui, com o primeiro selo sendo junto com esse evento do anticristo. Então, é como se Jesus abrisse o primeiro selo, ele abre o primeiro selo e ele libera a permissão para o anticristo começar o seu plano de 7 anos. A ascensão do anticristo, e aí nós temos o terceiro templo sendo construído a partir dos 7 ou 8 meses. Onde a gente vê isso na Bíblia? Lá em Daniel 8, onde nós vemos a transgressão desoladora, que é a exaltação ou o início ou o estabelecimento do sacrifício, que é o contínuo, né, o sacrifício no templo em Jerusalém. Isso vai durar 2.300 dias. Por que Deus considera isso uma transgressão? Porque o anticristo, ninguém pode construir o templo e começar os sacrifícios além do Messias. Somente o Messias de Israel, o verdadeiro Messias, vai construir o templo de Ezequiel e dar início aos sacrifícios no milênio. Ai, não precisa mais disso, joga fora o livro de Ezequiel e seja feliz. Não tem como jogar fora o livro de Ezequiel, então posso não entender, mas não sei porquê, não entendo porquê, não tem problema. Está escrito lá que no milênio vai ter um templo com sacrifícios e vai ser Jesus que vai estabelecer. De Ezequiel, né, que é a construção do templo e o estabelecimento da ordem de Melquisedeque, que é a ordem eterna e superior, né? Ele vai transgredir, ele vai querer fazer isso. Ele quer fazer tudo que Jesus fez melhor para si mesmo e tentar desbancar Deus, não vai rolar. Não é a ordem levítica que vai ser Exatamente, sim. levantada. E na verdade, são os judeus que vão entrar pelo cano, porque eles é que vão favorecer isso, eles que vão fazer todo esse processo, né? Exato. Eles acham que Deus está requerendo isso deles, mas Deus não está requerendo isso deles. Mas eles vão conhecer o dia da visitação, a próxima, em nome de Jesus. Então, nós temos aqui o início da semana, primeiro selo, já temos esse cenário estabelecido, e a ascensão do anticristo. Isso é o que possibilita a construção do templo em Jerusalém. Agora, lembrem-se, na minha colinha aí, está escrito assim, 2 estados, divisão da terra. Não sei em que número, porque eu estou usando o outro aqui. No número 2, início da semana, está escrito assim, aliança com o anticristo, e depois na segunda bolinha, 2 estados, divisão da terra. Parte dessa aliança de paz vai ser dividir a terra de Israel, vai ser parte do acordo, e isso vai gerar o juízo, uma parte do juízo, porque não se pode dividir a terra de Israel, né? Porque isso vai gerar juízo. Bom, está lá em Joel e está lá em Daniel. Em seguida, nós temos os selos. No primeiro selo, nós temos
o início da semana, mas isso é um relativo. Eu coloco isso aí, não é todo mundo que coloca isso aí. Em seguida, nós temos a conclusão do templo em Jerusalém, que é nessa marquinha. Então, o templo não começa a ser construído aqui, ele começa a ser construído no início da semana. E 7 ou 8 meses depois, onde está essa flechinha lilás, o templo permanece até o santo ser justificado no fim da semana. Vocês estão me acompanhando aqui? Permissão para construir, começa os sacrifícios. E ele fica até o fim da semana. Durante esse tempo, nós temos a ascensão do anticristo e é concluído o templo, que é a transgressão desoladora e etc. Já falamos disso. Número 6 aí no seu papel, na minha cola. Babilônia será usada pela besta para perverter as nações e perseguir os santos. Então, você está percebendo que aqui a gente está montando a tabela não por capítulo, e sim por cada parte da semana, na ordem cronológica dos eventos mesmo. Essa é a mesma informação, só que montada de outro jeito. Número 7, nós temos então a guerra celestial. Nessa guerra celestial, quem perde? Satanás. Quem ganha? Miguel. Satanás então é lançado por terra e isso vai acontecer no 6º selo, a segunda queda de Satanás. Com isso, ele vai também destruir Babilônia, que ele vai empoderar lá o anticristo na guerra, né, na dança dos chifres, e o anticristo vai prevalecer, vai ascender, vai ser vitorioso e vai destruir Babilônia com a autoridade que os outros reis vão dar para ele por 1 hora. Junto com isso, nós temos a mensagem dos 3 anjos, que vão dizer: adorem e temam e glorifiquem somente a Deus. Caiu Babilônia, não receba a marca da besta. Então, isso está no início em algum momento dessa semana também. E os 144 mil de Israel são selados nesse tempo. Inverti ali, né? Tinha que ser... Bom, vocês entenderam, 144 mil que são selados e são de Israel. Aí a gente chega no meio da semana na abominação desoladora, é isso? Sim. 7º selo. 7º selo é aberto, tem meia hora de silêncio no céu. Aqui vocês têm todas as referências, tá, gente? Estou dando sem referência, mas para vocês aqui nessa colinha tem todas as referências. O que está acontecendo aqui no 7º selo? Você tem situações acontecendo na terra e situações acontecendo no céu. Na terra você tem a abominação desoladora, no céu você tem meia hora de pausa, de silêncio, para tudo. Transbordou a iniquidade. É por isso o silêncio? Na minha cronologia é. Talvez seja porque Jesus abriu o 7º selo e agora o livro se abriu. Então, na abertura do livro, para tudo. Lembra que a gente falou que tudo no céu muda por causa do livro? Mudou a adoração no céu quando Jesus foi lá e tirou o livro da mão do Pai. Quando ele começou a abrir o livro, os 4 seres viventes que deviam estar adorando pararam para ajudar. Agora, talvez ele tenha finalmente aberto o livro. E porque o livro está aberto, parou tudo no céu. No momento ou no mesmo, mais ou menos ao mesmo tempo que isso está acontecendo a abominação desoladora na terra. Eu acho que o silêncio no céu é por causa do livro, mas eu creio que junto com isso está acontecendo na terra alguma coisa. E no céu aconteceu o quê? Entraram as trombetas e estão esperando. Aconteceu a adoração, a intercessão diante do trono e o anjo pegou o incensário e tacou na terra. Já começou com abalos aí. Por quê? Porque agora transbordou a iniquidade e vem o juízo das trombetas. No céu tem silêncio, os anjos entraram, tem intercessão, é chegado o grande dia da ira. Ok. E na terra, depois disso, que o incensário foi lançado, o que nós temos? Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, tudo isso está acontecendo aqui nesse 7º selo.
Junto com isso ainda, em Daniel, nós temos o lugar do templo é pisoteado e por causa da abominação desoladora, o sacrifício é tirado. E temos uns relâmpagos aí. Em seguida, começa a grande tribulação. Então aí a gente tem a linha do tempo com 1260 a 42, começando a contar a partir daqui, com seus textos aí, são... E aí as trombetas começam a tocar. Jerusalém é pisada pelos gentios por 42 meses. As duas testemunhas entram em cena por 1260 dias. A mulher é cuidada no deserto por 1260 dias, ou 3 tempos e meio, e aumenta a perseguição aos santos, detalhe, né? Porque houve a autoridade da besta, ela recebe autoridade para isso. Já começou aqui a adoração e a marca da besta e a perseguição. Chegando ali no fim das trombetas, você tem a 6ª trombeta, que é o segundo ai. E agora a gente só tem mais 30 dias para os 1290 dias de Daniel. O terceiro ai cedo virá, estou no número 16 aqui. O mistério de Deus é anunciado, né, que é anunciado pelos profetas, que eu creio que seja a segunda vinda com a ressurreição dos mortos e arrebatamento e tudo mais. A 7ª trombeta é tocada na segunda vinda de Cristo. E a gente tem um período de 30 dias aqui que a gente não sabe exatamente o que acontece quando, a não ser que seja no 7º mês. E aí a gente sabe que tem no primeiro mês a festa das trombetas, no primeiro dia a festa das trombetas, no dia 10 a expiação e no dia 15 tabernáculos. Jesus começa a reinar na terra, começa aqui o reinado do Cordeiro, muda toda a adoração celestial de novo, como a gente vê lá no 11:16, e eles dizem assim, Jesus é aquele que é e que era, não precisa mais vir, já chegou. Temos as festas, as nações se iram, chegou o tempo de julgar os mortos, temos a primeira colheita, que é a colheita dos santos, e o lance interessante que é os céus estão abertos, o santuário se abre nesse momento, e o tabernáculo do testemunho de Deus e a arca da aliança são vistos. Temos de novo relâmpagos e vozes e trovões e terremoto e granizo. Ficou fácil, né? Tá certinho aí a lista dos eventos, a ordem? Na transição dos 1290 dias da segunda vinda para os 45, né, nessa transição dos 30 dias, né, dos 1290 para depois completar os 1335, que é a diferença, 45 dias até o fim da semana, até que o santo seja justificado, nós temos as últimas pragas. Então entra aqui as bacias da fúria. Que enquanto as bacias da fúria estão sendo derramadas, ninguém vai entrar no santuário, que pode ser as bodas do Cordeiro, pode ser o tempo das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, nas bacias, na terra, então no céu temos as bodas, na terra nós temos o juízo ao trono da besta, a segunda colheita, Jesus pisando o lagar, que acontece lá na 7ª bacia da fúria, com a guerra do Armagedon. Novamente temos relâmpagos, vozes, trovões, o pior terremoto e o mais imenso granizo já visto. O santo finalmente é justificado e entra o 7º milênio. Temos o fim então da semana tribulacional e o início da próxima era. Jerusalém, Nova Jerusalém desce do céu, o templo de Ezequiel será construído e nós estamos no ambiente do novo céu e da nova terra, isso que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, a velha estação, a velha era já passou. De novo, quem vai fazer agora? Quem é o próximo? Quem é o voluntário? Vocês demoraram muito para cair a ficha, só tive 2 rindo. Você nem entendeu o que eu falei, é sua vez agora, eu vou passar os cliques e você vai contar para mim a história.
Nem acreditou que eu estava falando com ele. É você. Não? Você já ensinou? Já ensinei tudo. Então vai. Você foi rápida, mas... Foi, mas a gente vai de novo, é que você estava lendo. Agora olha aqui. Sim. Vamos construir. Início da semana, Anticristo fortalece uma aliança com muitos. Isso coincide com o primeiro selo. Ok? Joia. Enquanto os selos estão rolando, nós vemos a ascensão do Anticristo, mas por que a ascensão do Anticristo e o primeiro selo e o fortalecimento da aliança permitiu a construção do templo? Nós temos aos 7, 8 meses o templo já construído e aí começa a transgressão desoladora instalada, o sacrifício é exaltado e nós começamos uma contagem de 2.300 dias. Temos a dança das cabeças e dos chifres aqui, ou mais para frente, ou lá para trás, não sei. Mas Babilônia está perseguindo os santos, estando assentada na besta. E mais ou menos por essa época também está acontecendo uma outra guerra. Está acontecendo muita guerra aqui embaixo, mas está acontecendo também uma guerra celestial entre Miguel e seus anjos e Satanás e seus anjos. E no sexto selo, Satanás perde a guerra, cai por terra, é a sua segunda queda, ele vai perder todo o acesso ao céu, zero acesso ao céu ele vai ter. E vão chegar alguns anjos que vão declarar que Babilônia caiu. A sua queda acontece aqui, na mão da própria besta com os outros 10 chifres. Então vem os 3 anjos dizendo, adore somente a Deus, caiu Babilônia e não receba a marca da besta, porque ela está chegando, alerta vermelho, não receba a marca da besta. Enquanto isso, também estão sendo selados os 144 mil de Israel. Abrindo-se o 7º selo, para tudo no céu, o livro é aberto, nós temos meia hora de silêncio no céu, enquanto que na terra acontece a abominação desoladora. O lugar do templo é pisoteado e o sacrifício é tirado. E nós temos aqui um abalo climático de relâmpagos, vozes, trovões e terremoto. Começa então a grande tribulação, que vai durar 1.260 dias, 42 meses, 3,5 tempos. Começa também o toque das trombetas. Jerusalém vai ser pisoteada por 42 meses. Ministério das 2 testemunhas vai durar 1.260 dias. E a mulher vai se abrigar, ser nutrida e sustentada por Deus no deserto por 1.260 dias. Enquanto isso, a besta recebe autoridade para atuar, para agir por 42 meses, instala a adoração à besta e a marca da besta e a perseguição aos santos. Na 6ª trombeta, acaba o tempo das 2 testemunhas, elas morrem, não são sepultadas, ressuscitam, sobem, acontece um terremoto em Jerusalém, 7.000 pessoas vão morrer, ou só homens, e 7.000 plus pessoas vão morrer. E agora a gente tem o tempo da segunda vinda, porque cedo vem, rápido vem a 7ª trombeta. Essa 7ª trombeta talvez aconteça no 7º mês de Etanim, ou Tishri, e nós temos a festa das trombetas no 1º dia, Yom Kippur no 10º dia e tabernáculos do 15 ao 21. Mas Jesus começou a reinar, o Cordeiro começou a reinar ali na 7ª trombeta. Temos então a primeira colheita, que é a colheita dos santos. Jesus veio, ressuscitou os mortos, transformou os vivos e todos foram arrebatados. Logo o santuário é aberto para receber os santos. E novamente nós temos abalos sobre a terra, porque os céus estão descendo. Então nós temos relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e granizo. Entramos agora no período pós-segunda vinda. Quem ficou e perdeu o bonde agora vai sofrer por mais 45 dias, até a gente chegar nos 1.335 dias do fim da semana, até o santo ser justificado. Qual vai ser o sofrimento? Do juízo das bacias da fúria de Deus. Enquanto elas estão sendo derramadas, ninguém entra no santuário. Será que essas são as bodas do Cordeiro? Bem, o juízo será derramado sobre o trono da besta, e isso é já um processo da segunda colheita, em que Jesus vai pisar o lagar. Todos os que estão sendo ceifados, quem não morrer pelas bacias, vai morrer pela espada que sai da boca de Jesus na 7ª
bacia da fúria na guerra do Armagedom, e as aves virão e comerão as suas carnes. E daí, novamente, nós temos relâmpagos, vozes, trovões, pior terremoto de todos e a mais imensa chuva de granizo. Inauguramos, então, o 7º milênio. A Nova Jerusalém vem descendo, não sei até onde, se ela encosta, se ela não encosta, ela é outra dimensão, então somente o que está acontecendo é uma fusão das dimensões. O templo de Ezequiel será construído e nós temos o que chamamos de novo céu e nova terra acontecendo aqui no 7º milênio. Para o 8º milênio, não temos nada na Bíblia a respeito do 8º milênio. Nós temos muita coisa sobre o milênio em Isaías que bate com esse texto de Apocalipse 21. Fim. Todo mundo agora pode fazer a prova. Se eu colocar isso aqui, os quadradinhos vazios, Alguma coisa sai. Um quadradinho deve sair. alguns, metade dos quadradinhos, você sabe algum... Essa segunda colheita durante os 45 dias não são os santos, né? Não, lógico que não. Essa é aquela parte daquele pessoal que vai morrer durante Que adorou o toda... mestre. Aonde subirão os santos aqui? Você consegue enxergar o quadro, Sim, Francisco? sim, finalzinho. Eu estou aqui com o negócio. Então, mas você consegue enxergar o quadro? Aqui não, mas eu tenho aqui o quadrinho. Não é o mesmo? É, mas é porque eu estou mostrando aqui tudo o que é o que, né? Então, se... Também pode falar. Procura a segunda vinda, o cor-de-rosa aí. A segunda vinda é a segunda vinda. Certo. A segunda vinda não é onde sobem os santos? Sim. Então, o que tem depois disso não é conosco. Essa aqui é aquela colheita que... A segunda, está escrito segunda. É a segunda colheita. Então, Apocalipse 14 fala de duas colheitas. A primeira colheita é a nossa, é a colheita dos santos. Eu espero que eu esteja incluída, então vou falar nossa. Espero que todos estejamos incluídos. E a segunda, então a primeira dos santos e a segunda dos ímpios que não subiram no arrebatamento. Então, sim, a segunda, está escrito 2 aí, aqui está pequenininho, né? A primeira colheita está dentro, embaixo das festas. Você vai ver a primeira colheita ali. Alguma outra pergunta? Não. Aí então é todos os que vão morrer ou pelos cataclismos, vamos chamar de cataclismo. Cataclisma é uma excelente palavra. Os cataclismas das bacias da fúria. Vão acontecer. E também no Armagedon, né? Vai morrer- Aqueles que vão morrer pela espada de Jesus. Quem não morrer nas bacias, vão morrer pela espada que sai da boca de Jesus se receberam a marca da besta. Texto que fala que o céu da boca apodreceria. Tá lá nos profetas. Acho que Ezequiel, né? Que é Eu acho que é. exatamente nessa guerra, quando Jesus É o que sai da boca de Jesus que vai matar todo mundo. que vai matar todo mundo. Mas diz que Não é uma arma nuclear, ok? Jesus não precisa de arma nuclear, porque a Terra vai ter uma atmosfera onde nós vamos poder sobreviver depois dela. como eles blasfemaram. Jesus vai matar só o quem tem a tempo marca da besta. É possível fazer isso de forma sobrenatural. De forma natural, I don't know. todo, o céu da boca vai Você pode explodir os chips dele se a marca for o chip também. Mas não é, são coisas sobrenaturais. Deus não precisa de nada natural para matar as pessoas. O Armagedon. Mas eu acho que ela está naquelas guerras que aquele anjo Og e liberado, Magog, os que- homens odiarem entre si e se matarem. Segundo selo, Og isso é uma Magog, guerra. Muita gente Gog e Magog é Armagedon. O texto de Gog e Magog começa antes, porque começa dizendo que Israel está na terra. Então eles chegaram, começou o texto de Gog e Magog. Mas a guerra mesmo, que vai ser vencida por Jesus, vai ser vencida lá no fim. Porque vai ser vencida por Jesus e ele inaugura o milênio. Então a guerra do Gog e Magog é a guerra do Armagedon. E depois tem uma segunda guerra quando Satanás vai ser solto. Não tem guerra. Não, mas Quando Satanás for solto, não vai ter guerra. Diz o texto. Daí o pessoal fala do Og e Magog Então, segundo tempo. Vamos ler lá. Capítulo 20, versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, vírgula, Gog, Magog, vírgula, cujo número é como a areia do mar e como a fim de ajuntar. Então, o que eles...
Ninguém sabe por que Deus colocou Gog e Magog aqui. Se é porque eles vão se ajuntar contra Jerusalém, como eles vão fazer no Armagedon, que é Gog e Magog. Mas olha como termina essa daqui, bem diferente da outra. Essa termina assim. Versículo 9. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, como Gog e Magog. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. Vamos matar o cordeiro. Fim. Mas aqui lá ele escreve, acho que Ezequiel escreve lá detalhes, né? Então, não é essa Gog, não é aqui. Gog e Magog que Ezequiel está escrevendo é Armagedon. Os detalhes dos reis. É o vale da decisão. É a mesma batalha. Ela vai estar desenrolando ao longo da semana aqui, a gente não entende muito bem como, porque é tanta coisa acontecendo num tempo só, junto, que Muitos eventos, né? você tem isso, aqui na nossa apostila você tem esses eventos todos juntos. Quando fala de Bosca, que Jesus ele sobe, Na página 24, tem um... Pisar o lagar é Armagedon. É o Armagedon que bate aqui com Apocalipse 19, ele vai sozinho pisar o lagar, bate com a segunda colheita de Apocalipse 14 e vai bater com os textos, acho que de Joel, que fala de pisar o lagar. essa região é a região de Edom, né, que a gente fala. Que foi, É Jordânia. essa região é a Jordânia. que foi habitada por Os edomitas. Jacó, não, o irmão Esaú. Esaú, Os edomitas, os edomitas. que é E fronteira com Israel, E se né? você desce, você vai chegar ali no maior centro muçulmano, que é onde tem a Kaaba, né? Ah, em Meca? Não, ali. É, sim, você vai descendo a terra de Edom. Vai ser destruído. Aí Se você chega quiser lá onde depois, tem aqui na Kaaba. página 27, você vai ver listado em ordem assim, e você vai ver todos os eventos. Faz alguns anos que eu fiz isso, então talvez eu já tenha mudado a ordem de algumas coisas aqui, mas tem todas as referências também. Então você vai ver aqui, olha, a guerra do Armagedon, que é Gog e Magog, você tem Apocalipse 19, Isaías 13, Ezequiel 38, 39, Zacarias 12, 14, Isaías 63. Você tem bastante textos aqui que vão entrar nessa guerra. Jesus sobe com as vestes salpicadas de sangue, pisou no lagar. Tem pouco aqui ainda, porque Fala tem dos muito mais campos que de isso. Edom que vão pegar fogo, que vão... Sim, é muita coisa que vai acontecer nos últimos dias. Os campos petrolíferos. Obrigada, Jesus. Mais alguma pergunta aqui? Explodir. Tá bom. Eu achei interessante a descrição que ele faz aqui de Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. É como se ele estivesse chamando Gog e Magog de uma multidão de ímpios que não quiseram a Deus, que é uma mesma, é parecido, né? Que odeiam Israel e o Cordeiro. Eles estão sitiando. Aqui já é milênio. Aqui já é milênio. Então, depois de 1000 anos, não tem mais povos árabes do Oriente Médio como nós temos hoje. Não sei como é que vai ser a configuração das nações. O grosso mesmo desse Pensa que Jesus vai governar a terra com vara de ferro. Ele não vai governar a terra com varinha de condão. A lei vai ser cumprida. Não vai poder matar e não acontece nada com você. Ele vai ser um rei forte. Vamos orar para terminar. A nossa mesa, como sempre, faltaram só os quebra-cabeça. Está igual a da semana passada. Hoje nós estamos a cronologia. Senhor, mostra-nos o que o Senhor quer que nós saibamos, o que o Senhor quer que nós entendamos de todo esse roteiro de eventos dos últimos dias. Nós te agradecemos porque com tantas pecinhas nesse quebra-cabeças, o Senhor nos deu pelo menos alguns, nós começamos algo. De maneira alguma nós finalizamos, mas nós começamos e nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado esse discernimento e essa sabedoria. E nós queremos estar preparados e queremos ajudar a preparar a outros, Deus.
Cada um dentro do seu propósito, do seu chamado, nós queremos te obedecer. Continua dando-nos essa sabedoria, esse conhecimento, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Vamos cear daqui a pouquinho, mas eu já vou encerrar aqui. Queridos, foi um prazer tê-los conosco. Semana que vem nós temos a festa de Hanukkah. Vamos celebrar aqui, vocês são todos bem-vindos. Façam a inscrição e venham cear e comer maravilhosamente, deliciosamente conosco. Nós vamos ensinar a respeito da festa. Mas se você quiser assistir também, nós faremos a transmissão. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever nos nossos canais. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Procure os nossos seminários lá para trás, porque hoje nós falamos tudo muito rápido, nós já estamos ensinando o Apocalipse há alguns anos com a mesma turma aqui, então a gente acaba esquecendo e fala um pouco mais rápido. Então assiste de novo, se precisar dar pausa, leia o texto do Apocalipse de novo, de novo, de novo. Converse com seus amigos a respeito do texto, leia com eles, debata entre si, sem medo de ser feliz. Use mais uma interpretação mais literal do texto, para que você não se perca em muitas alegorias. E não fica tentando descobrir o que está hoje. Descobre o que está aqui primeiro. Quando as coisas começarem a acontecer, nós vamos saber. Nós vamos lembrar do que está escrito e nós vamos dizer, uai, isso será que é isso? Não, ainda não encaixou perfeitamente no texto. Então, tem mais ainda. O que falta? Falta isso, isso, isso. E assim a gente vai conhecendo o plano de Deus, o plano da redenção de Deus. É muito importante. Obrigada por estar conosco, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. É maravilhoso nós estudarmos juntos, viu? E me manda o WhatsApp se você quiser, fique à vontade, está aqui o meu número. Eu amo responder as perguntas, eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todas. Se precisar de oração, o que vocês precisarem, pode ficar à vontade de me mandar o WhatsApp. Se for mal educado, vai ser bloqueado sim, porque eu não preciso aturar gente mal educada. Então, seja respeitoso e educadinho. Em nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Shalom, shalom.